17º Campo Agroacelerador Cooperja. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Atenção, o conteúdo desse vídeo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Djalma Zimmer, engenheiro agrônomo, fui professor na UFPEL por alguns anos, trabalhei na área de ciência e tecnologia de sementes, tenho doutorado pela UFPEL nessa área e atualmente eu sou consultor, palestrante e trabalho muito com formação de pessoas voltadas para incrementos de produtividade, diminuição de custos e aumento de rentabilidade. E estou muito feliz por ter sido convidado pelos amigos da Cooperja, aí do sul de Santa Catarina, para participar do 17º Campo Agro Acelerador. E vamos tratar hoje, então, do tema construção da produtividade. Por que isso é importante? Porque, assim como qualquer outra obra, a escolha dos insumos, a qualidade do projeto, a qualidade da mão de obra e a motivação com a qual a gente se empenha faz toda a diferença. E eu acho que isso está faltando nas lavouras de arroz, nas lavouras de soja. Bora comigo então, pessoal? Muito bem, então, conforme eu já coloquei para vocês, o nosso tema é construção da produtividade. Eu busquei essa imagem aí de uma ponte, que deve ter dado muito trabalho para ser construída, para retratar a importância das bases que uma lavoura precisa ter para ela ser eficiente no uso de insumos e ser bastante produtiva. E me parece, analisando assim, em termos gerais, na agricultura brasileira, nós temos muito campo para evoluir nesse sentido, né? A construção da lavoura, ela, na verdade, ela define o funcionamento das tecnologias. Talvez você ainda não tenha se dado conta dessa importância, mas a produtividade da lavoura, ela não depende apenas da escolha dos insumos e das decisões que aparentemente são as mais importantes, como época de plantio, a escolha da variedade, a fertilidade, talvez algum produto. É normal que a gente seja muito assediado neste sentido, mas isso é porque é a atuação da área comercial posicionando produtos que nos fez pensar assim. Se a gente fizer uma análise mais criteriosa da lógica de funcionamento das plantas, uma análise da comunidade de plantas aí na lavoura, uma perícia numa lavoura prestes a ser colhida, a gente vai encontrar muitas possibilidades de melhoria que não dependem apenas da época de plantio, da escolha da variedade e da fertilidade, qualquer outro produto de proteção. Então, o meu objetivo aqui, nessa conversa, é te chamar a atenção para algumas possibilidades que podem dar muito resultado com pouco investimento, melhorando apenas a eficiência no uso de insumos e a eficácia no resultado, né? Ou seja, eu sempre digo, é uma mão firme nos custos e as rédeas soltas para a produtividade entregar tudo o que é possível naquele ano. E a gente fica, lógico, dependendo das questões ambientais, mas o que estava no nosso alcance tem que ter sido bem feito. Senão não adianta a gente reclamar depois, sofrer, em si. Então, se você busca altos rendimentos com racionalidade nos custos, além de escolher insumos, variedades, enfim, é muito importante que você harmonize muito bem todas as tecnologias na lavoura. E, para isso, tem alguns passos que precisam ser seguidos. E hoje eu vou te mostrar, então, de uma forma bem simples,
que eu trato assim como um prefácio de um livro, esses passos que podem te ajudar aí fazer uma agricultura mais produtiva, com resultados melhores, com custos mais controlados e com produtividade, com rentabilidade. Tá bem, pessoal? Então, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Eu já tenho uma frase bem provocativa. Talvez você não esteja entendendo muito bem, mas nós temos aí uma obra da engenharia que colocou um meio-fio, um calçamento sobre uma escotilha dessas de averiguação de rua, né? Então, eu busquei essa imagem exatamente para retratar que, assim como na agricultura, nas outras atividades econômicas, nas outras obras, o resultado, a eficiência, o que a gente espera de um investimento também depende muito de como, da informação, de como ele foi, ou como os recursos foram empregados, né? Então, na agricultura, assim como na engenharia, a qualidade da obra, sua durabilidade, funcionalidade, não dependem apenas da matéria-prima. E na agricultura, nós teimamos em imaginar que está sempre o sucesso e o fracasso estão ligados a um produto. E eu falo isso até com um pouco de provocação, porque toda vez que eu vejo assim alguém comunicando, hoje que tem muita rede social, né, uma lavoura bonita de soja, a primeira pergunta que fazem, se não é a primeira, é a segunda, que variedade que é? E é engraçado isso, que às vezes é alguém de Santa Catarina publicando a foto e o cara lá do Mato Grosso, que nem tem acesso a essa variedade, saber a variedade. E vice-versa, né? Então, gente, o que eu quero trazer para vocês aí é exatamente uma forma diferente de encarar as lavouras, olhando com um olhar mais amplo, né? Valorizando vários itens que nem sempre são os que mais custam, né? Então, para resumir assim essa minha forma de pensar aqui, eu elenquei aqui alguns itens como pilares da construção da produtividade. Primeiro, e nem necessariamente tem essa ordem, mas só por uma questão de biologia, aí, a semente. Depois, o local onde você coloca essa semente, eu chamo isso de leito de semeadura. O equipamento que você vai usar para fazer o plantio, o conjunto de plantio, o processo de plantio e as pessoas. Aí você está se pensando, poxa, mas e todo o manejo, todos os produtos químicos, todo o adubo, como que fica isso, a colheita? Claro que tudo isso é importante. Eu estou dando aqui a minha contribuição, onde que eu acho que nós mais estamos errando, onde tem mais potencial para melhorar. E, obviamente, como engenheiro agrônomo, eu jamais vou desqualificar qualquer outra ação, qualquer outro produto. Eu só estou dando aqui um foco para você, neste momento, nestes 30 minutos aqui, você parar para pensar e olhar nesses 5 pontos aqui. Então, vamos lá. Falando um pouco sobre a semente. A semente é uma planta em miniatura. É ela que leva para a sua lavoura a genética, a biotecnologia, é ela que leva a capacidade fisiológica da plantinha ser boa ou ruim já no início, ter uma planta ou não ter uma planta, ela estar bem distribuída, ser dominada ou não. Tudo isso está na semente. Eu ainda posso colocar tratamento de sementes, proteção para essa semente. E tem uma coisa muito importante associada a isso, é a confiança na semente, a segurança que você precisa ter na semente. E aí você olha aqui nessa imagem do professor Silmar Pesce, foi meu professor, foi meu colega na universidade também, ele retratou aqui, isso aqui é para arroz agora,
o uso de 60 quilos de sementes por hectare, 80 quilos de semente, 100, 120, 150 e 200 quilos de semente por hectare. E aí embaixo aqui o número de sementes, o que daria mais ou menos isso. Lógico, isso depende muito do peso de 1.000 sementes, mas olha a diferença da quantidade de sementes que a gente acaba colocando por metro de linha de plantio no arroz, quando talvez eu colha no máximo 20 plantas por metro. Então, onde eu posso ter eficiência se eu estou usando na menor da densidade, nesse caso aqui, 3 vezes mais, uma expectativa de plantas, né? 3 vezes maior do que o meu metro de plantio consegue me entregar. Isso não é eficiente. Mas por que isso é feito em arroz, em trigo, é feito na soja também? Pelo medo de errar, pelo medo de replantar, pela falta de confiança, que às vezes vem lá do nosso avô, medo. Quando eu tinha outras tecnologias, talvez menos eficientes, quando eu tinha menos conhecimento, ou talvez medo, porque o meu equipamento de plantio não é bem regulado, porque o meu leito de semeadura não foi bem preparado. Então, isso precisa ser enfrentado, porque se eu não enfrentar isso aí, eu jamais vou construir bem uma lavoura. Então, o nosso primeiro pilar da construção da lavoura tem que ser a semente e todas as tecnologias que são englobadas neste insumo, né, nessa matéria-prima. E aí, gente, se isso é tão importante, eu preciso estudar mais e para escolher melhor isso aí, eu preciso me interessar mais por isso, porque senão você vai ficar com desempenhos inferiores ao que você poderia ter. Então, esse é o ponto. Primeiro, a semente. E depois, onde eu vou colocar essa semente? Né? Leito de semeadura. Exatamente, trato o solo como leito pela importância que ele tem. Então, eu tenho que ter toda uma preocupação com matéria orgânica, armazenamento de água ou drenagem, palhada. No caso de áreas de encharcamento, talvez a palhada nem seja tão importante, mas a raiz vai ser importante, né? Tudo isso precisa ser cuidado, planejado e tem que fazer parte de um sistema de produção. Do contrário, a gente vai colocar uma semente de uma variedade bem interessante, com um bom tratamento de semente, numa condição inadequada. E parte delas não vão entregar o que poderiam, ou irão germinar de forma atrasada, ou não irão germinar, por estar muito fundo, enfim, por estar na superfície, por não ter conseguido a melhor condição para germinar e emergir rapidamente, né? Então, eu preciso, se eu quero ter eficácia, eficiência e eficácia nos insumos, eu preciso olhar para a semente e para o local que eu vou colocar essa semente. E aí é interessante a gente buscar sistemas de produção. Essa aqui é uma imagem que vem do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, foi o André Barros Matos que me passou essa imagem aqui, e mostra exatamente um sistema de produção envolvendo arroz, formação de suco, depois um plantio aqui de trevo persa e azevém para produzir matéria orgânica, já para organizar o solo, para depois cultivar milho em várzea. Né? Por que isso? Porque está querendo diminuir custo de máquina, está querendo fazer rotação de cultura, está querendo incorporar matéria orgânica, ciclar minerais, usufruir de mais uma possibilidade de aporte financeiro na propriedade. Então, pensar o leito de semeadura, quer dizer, reduzir custos, né? Redução de custos, isso aqui para aproveitar. Tudo isso, o leito de semeadura ele tem que estar embutido num sistema de produção, exatamente para um cultivo entregar resíduos para o outro, diminuir o custo e a gente aportar recursos dentro da propriedade mais de uma vez por ano, não ficar à mercê apenas de uma venda por ano. Né? Então, isso são considerações a respeito
leite de semeadura, e depois eu preciso olhar para o equipamento. E aí eu tenho que dar um peso importante para isso. Por quê? Porque parece que basta comprar uma plantadeira ou um trator que eu vou plantar bem. Tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Talvez as plantadeiras mais caras do Brasil têm conjunto de plantio que custa, talvez, 3 milhões de reais o trator, a plantadeira, e eu já vi plantio muito ruim com essas máquinas. Por quê? É culpa da máquina, do trator? Não. É olhar para o todo, para a condição de plantio, para a semente de tratamento, para o leite de semeadura, treinamento com o operador, a condição de plantio e monitoramento de plantio. Então, eu sempre gosto de dizer, a questão, quando falo de plantio e equipamento de plantio, não está essencialmente na máquina, está no todo. E essa é a parte boa, sabe por quê? Porque o pequeno produtor, o médio produtor, às vezes não tem tanta condição de investir nos equipamentos de última geração. Se eles forem dedicados, se eles cuidarem da regulagem da máquina, trocar as peças quando precisa trocar, levar aquilo bem controladinho, eles conseguem fazer excelentes plantios. Eu ainda hoje recebi um vídeo tenho muitos alunos em cursos online, enfim, o pessoal me manda, depois, olha, eu consegui fazer aqui com a minha plantadeira velha, olha como ficou bem esse plantio, porque eu considerei isso e aquilo. Então, acreditar na capacidade de fazer as coisas, mobilizar as pessoas dentro da propriedade, escolher bem os insumos, isso faz toda a diferença para você ter melhores desempenhos. Eu gosto de usar essa foto, e aí vocês me desculpem, não tenho nenhum tipo de vocação aqui para fazer alguma comunicação comercial, mas essa imagem que eu recebi de um amigo da Bahia, e eu acabei usando essa imagem muitas vezes já nas minhas palestras, mostra um trator velho, uma plantadeira velha, e por que eu comecei a mostrar isso aí? Exatamente porque eu mostrava essa foto aqui de um plantio de soja, muito bonito, plantas muito bem vigorosas, protegidas, de uma certa forma, bem distribuídas, tudo bonitinho. E as pessoas achavam que isso era... mas isso aqui é só se eu quero comprar uma máquina nova. Não. Comecei a mostrar exatamente a plantadeira e o trator que plantaram esta lavoura aqui. E aí não tem marca, não tem nada. É equipamento, é revisão, é conhecer a máquina, operar ela bem, é semente, é tratamento. E eu digo outra coisa, nenhum operador de máquina mal-humorado, resmunguento, que acorda chutando as paredes e reclamando de tudo, consegue plantar uma lavoura dessa. Eu digo que nessa foto eu enxergo tanta coisa bem feita que até o sorriso do tratorista dá para ver nessa foto. É assim que a gente planta bem, cuidando de absolutamente tudo. Então, esse é outro conselho, né? Olhar para o equipamento, tudo que envolve esse equipamento. E aí nós temos aqui uma lavoura de arroz, como eu falei antes, bota muita semente, bota muito mais do que devia e ainda fica um monte de falha na lavoura. Onde ficou muita semente, o que acontece? As plantas vão competir parecendo planta daninha, uma querendo tirar o sol e o adubo da outra, né? Cria uma massa de folhas lá embaixo que começa a apodrecer, que começa a atrapalhar, criar um ambiente favorável para doenças, né? E perdendo com filhos inférteis, né? Perdendo muito insumo dessa forma. Então, precisamos olhar mais para semente, tratamento, plantio, condição de plantio, exatamente para distribuir melhor a semente, ter uma relação de mais eficiência com esses insumos e destravar, assim, a produtividade. A gente, por exemplo, aqui, ó, as plantas colhem luz, água e ar. Na verdade, 95% da sua venda é sol, água e ar. Apenas 5% de minerais. E aí é caro, né? Mas a gente desperdiça muito desses minerais
ou não tendo plantas em alguns locais, ou tendo excesso de plantas que acabam produzindo muita folha e pouco grão em outros locais. Isso precisa ser construído. Aí você está me dizendo, poxa, eu planto um monte de área, você vem me mostrar fotos de 1 metro de plantio. Bom, é o seguinte, quem não consegue fazer bem feito 1 metro de plantio, perde muito dinheiro na lavoura inteira. Daí eu tenho a felicidade de dizer para vocês que eu aplico isso em pequenas propriedades, médias propriedades, e nas maiores propriedades do Brasil. Hoje, os maiores produtores, o maior, o segundo maior, o terceiro maior produtor de soja do Brasil, está olhando para cada metrinho de plantio, tentando melhorar a eficiência, tentando entender como fazer aqueles milhões de hectares, de metros de plantio lá, possam entregar mais resultados. Então, isso é importante a gente ter sempre em mente, né? E aí, pessoal, se eu quero fazer as coisas bem feitas, como eu falei anteriormente, além de escolher insumos, eu preciso colocar essas tecnologias para funcionar. E aí eu pergunto assim, como está o seu processo? Cada produtor rural, cada um dos senhores, senhoras que estão me ouvindo agora aqui, é um gerente que tem muitos processos em mãos para serem atendidos. E aí, que tal a gente escrever isso? Que tal a gente botar lá na casa da gente, lá no escritório, no galpão, escrever todos os itens que fazem diferença no resultado de uma lavoura e durante o ano, saber o que eu posso fazer para cada um deles para reduzir custo e melhorar o resultado, né? Eu chamo isso de painel de controle. Então, vocês observem aqui que eu tenho aqui escolha da genética, escolha da semente, inoculação, no caso da soja, tratamento de sementes, janela de plantio, treinamento da equipe, as variáveis meteorológicas para ver se eu me arrisco ou não vale a pena se arriscar no plantio, histórico das áreas para saber escolher a variedade, acertar a população, escolher o inseticida, escolher o tratamento de sementes, monitoramento dos processos, equipe para monitorar a lavoura, monitorar plantio, com leito de semeadura e ter um mapa desse plantio, onde eu botei a variedade, que dia eu plantei, qual a densidade de plantas, para eu relacionar todas essas informações depois com uma lavoura mais próximo da colheita, inclusive com o resultado final, e tomar as decisões na entre-safra no sentido de fazer as correções adequadas, né? Me parece que a gente não leva a sério o planejamento, né? Se a gente olhar para este painel aqui, você vai colocar o quê? Você está olhando a variedade, né? Sempre eu digo assim, não tem variedade ruim, tem variedade mal escolhida para o lugar errado, com semente errada, plantada na época errada, na população errada, né? No local errado. Enfim. Porque as variedades passam por testes de competitividade. Se eu tiver a condição adequada para a variedade, ela tem desempenho. Mas é óbvio que nem todas vão funcionar na minha situação. Então, eu tenho que escolher a variedade, sim. Mas, além disso, eu tenho que escolher a semente, eu tenho que fazer o tratamento correto, olhar para a genética dela, para as deficiências, para o que tem que corrigir, época de plantio. E olha, gente, e tudo isso aqui para cá vale a pena dar atenção, né? É aqui que a gente se protege, que diminui os erros. Isso tudo faz parte do seu processo de construção da lavoura, né? Então, como eu falei anteriormente, isso aqui é uma introdução, é um prefácio, né, de um livro que eu gostaria muito que vocês levassem isso adiante. Tem muito detalhe, cada botãozinho desse aqui a gente pode abrir e falar muito tempo aí, né? E quem está conseguindo fazer isso está tendo ótimos resultados no sentido de diminuição de custos, racionalidade no uso dos insumos ambientais, dos insumos químicos, enfim, e principalmente destravando a produtividade, tá? Para soja, para milho, para trigo. Aliás,
tem um pouco desses princípios em absolutamente qualquer atividade que a gente faça, não necessariamente só na agricultura. E aí, gente, o segredo está nas pessoas. Treine sua equipe. Ah, mas é só eu, minha esposa e o meu filho. Vocês são um time. Tratem-se como um time. Cada um tem a sua importância, cada um tem a sua responsabilidade e lidere isso, tá? Ao longo do ano, você se prepara para isso, você se prepara para aquilo, e façam reuniões diárias no dia do plantio para corrigir os problemas. Faça uma reuniãozinha antes de plantar, uma no final do dia, conversem a respeito disso, faz toda a diferença. Aliás, o que eu mais tenho feito são treinamentos para equipes familiares, assim, no sentido de pontos que eu posso observar. E aí você vai dar importância, o que eu chamei antes aqui de monitoramento de plantio. Aqui está a grande sacada para fazer todas as melhorias que você precisa fazer e que vão reduzir custos e melhorar o resultado. Mas somente se o teu time estiver engajado, tiver todo mundo no mesmo ritmo, todo mundo comprometido, tá certo? Então, valorize as pessoas, melhore o time todos os dias, e você vai ter excelentes resultados. Então, se você realmente quiser construir uma lavoura dentro dos melhores conceitos, você precisa planejar mais. Invista nesse planejamento. E não é fazer coisas, não é fazer loucura, é fazer pequenas anotações, monitorar, prestar atenção nos detalhes e sempre se perguntar: está bom para a minha planta? Olhar, tem falha, não tem, tem planta boa, só tem planta ruim. Nesses detalhezinhos aí eu aprendo se eu estou fazendo a coisa certa ou se eu não estou fazendo a coisa certa. Quanto que eu tenho para melhorar, quanto eu tenho para economizar, tá certo? Então, vamos planejar mais. Isso significa informar-se, preparar-se e estruturar as melhores estratégias e condições para plantar com excelência. Depois que a gente faz um plantio com excelência, a gente vai para casa, a gente vai dormir com a sensação do dever cumprido. Pode até dar errado, mas o que eu mais vejo hoje no Brasil inteiro é gente que não faz as coisas todas que podiam ser cuidadas, não cuida dos processos internos e acaba só reclamando ou do clima, ou do preço, ou disso, ou daquilo. Pessoal, tudo isso é válido. Vamos reclamar, porque assim a gente vai melhorar. Mas a gente também precisa aproveitar todo aquele monte de oportunidade que tem dentro de casa e a gente acaba não fazendo. Esse aqui é um aluno meu de curso online, no domingo de manhã fez o chimarrãozinho dele e está lá estudando, fazendo as aulas, lá mandou uma foto e eu achei bacana compartilhar isso com vocês, porque ele tem metas. Eu quero colher tantas sacas por hectare daqui a tanto tempo. E eu vou me preparar todos os dias para isso. Antes de fazer o investimento, eu vou estudar bem certinho tudo que eu posso fazer com o que eu já tenho, onde eu posso economizar, o que me retorno isso vai me dar. Enfim, gente, temos um potencial maravilhoso para melhorar a produtividade, o resultado, a rentabilidade, mas depende da cabeça e das pessoas que trabalham aí contigo. Valorize todos, inclusive os parceiros comerciais. Então, no sentido de planejar, né? São objetivos do planejamento. Tudo isso aí, né? De definir, esclarecer os objetivos do plantio, diagnosticar, identificar e organizar as etapas e as ações, definir responsabilidades, analisar os pontos críticos e implementar medidas de atenção e correção, se preparar para imprevistos, estimar custos e viabilizar orçamento, e definir um cronograma com metas e alternativas. Então, em linhas gerais, assim, apostando no planejamento, são algumas dicas que eu deixo aqui para você. Quando o assunto é o seu melhor negócio, você prefere profissionais ou amadores? Então, responda.
como e onde você enterra o seu dinheiro. Então, eu tenho exemplos que eu peguei na internet de 2 obras aí que ficaram meio bastante problemáticas, né? E aí a pergunta que eu faço, será que era o cimento? Será que era o tijolo? Será que era o ferro? Ou será que foi a execução e a falta de informação de qualidade, né, que levou a isso? Então, pense assim com relação à sua lavoura. Olhe para os insumos, para os equipamentos, para os seus processos, mas não deixe de olhar para as pessoas também, tá certo? Assim você vai construir lavouras com a máxima eficiência econômica e com a máxima rentabilidade, tá beleza? Então, eu fico à disposição de vocês. Foi um prazer imenso ter sido lembrado para participar dessa jornada e agradeço aí, desejo toda a sorte do mundo para vocês, quero ver todos aí com bastante sucesso sempre, tá bom? Um grande abraço e nos vemos por aí.